embaixo da mangueira. Hoje nós nos encontramos num trecho no livro de Êxodo que marca uma transição. Interessante que na EBD também tivemos um trecho que marca uma transição no livro de Atos, mas hoje em Êxodo temos uma transição bem notável. Os capítulos 1 a 18 de Êxodo apresentam a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. E temos o relato do Mar Vermelho, depois a provisão de água, de maná, Deus dando vitória sobre os amalequitas. Então nós encontramos os primeiros 8 capítulos, o povo de Israel saindo da escravidão no Egito, indo até o Monte Sinai, onde nós paramos na semana passada. E é interessante, porque daqui até o livro de Números, capítulo 10, o povo de Israel vai permanecer aos pés do Monte Sinai por 1 ano, certo? Então agora eles não vão estar mais numa jornada, eles vão parar, eles vão se estabelecer, e ali eles vão ficar por 1 ano. Os capítulos 19 até 40 do livro de Êxodo nos apresentam a aliança que Deus estabelece com o seu povo. Os versículos 19 a 24 relatam a lei sendo dada, e os capítulos 25 a 40 apresentam o tabernáculo como meio de Deus comungar com o seu povo. Então nós estamos aqui no capítulo 19, o trecho de hoje vai ser o capítulo inteiro, o capítulo 19, e eu espero que seja um capítulo bem prático para nós, ao pensarmos sobre a graça de Deus em permitir que nós nos aproximemos dele. Eu gostaria de ler Êxodo capítulo 19, versículos de 1 até o final do capítulo. Diz assim a palavra de Deus. No 3º mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali Israel enfrentou ou acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Moisés foi, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então todo o povo respondeu a uma só voz: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. O Senhor disse a Moisés: eis que virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você e para que também creiam sempre em você. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o no dia de hoje e amanhã. Que eles lavem as suas roupas e estejam prontos para o 3º dia, porque no 3º dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marque ao redor do monte limites para o povo, dizendo: tomem cuidado para não subir o monte nem tocar a sua extremidade. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará nele. Se o fizer, será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta, então subirão o monte. Moisés desceu do monte para junto do povo e consagrou o povo e lavaram as suas roupas. E Moisés disse ao povo: estejam prontos no 3º dia, que até lá ninguém tenha relações com a sua mulher.
Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos. Uma espessa nuvem cobriu o monte e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte, e Moisés foi até lá. E o Senhor disse a Moisés: desça e avise ao povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, para evitar que muitos deles sejam mortos. Também os sacerdotes que se aproximam do Senhor devem se consagrar, para que o Senhor não se volte contra eles. Então Moisés disse ao Senhor: o povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marque limites ao redor do monte e consagre-o. E o Senhor respondeu: vá, desça, depois você subirá e Arão com você. Porém os sacerdotes e o povo não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, para que Deus não se volte contra eles. Então Moisés desceu ao povo e lhe disse tudo isso. Como eu disse, Israel agora vai permanecer nesse lugar até o capítulo 10 de Números, capítulo 10, versículo 11, se eu não me engano, onde diz que eles vão sair e seguir a nuvem, a coluna de nuvem que Deus vai levá-los adiante. Mas eles vão passar um ano aqui. E esse ano vai ser significante, porque vai ser um ano marcado da graça e misericórdia de Deus, ao mesmo tempo um ano marcado por novas murmurações, por rebeldia por parte do povo, e ainda assim Deus se demonstrando fiel e misericordioso com seu povo. A grande ideia da mensagem hoje de manhã é que Deus é o Deus bondoso da aliança, um Deus que estabelece a sua lei por meio da sua graça para o bem do povo e para a sua própria glória. Como crentes em Jesus Cristo, uma aplicação prática que nós vamos ver é que nós devemos reverenciar a Deus por causa da sua glória, por causa da sua santidade, por causa do seu caráter. Nós devemos amar e obedecer a Deus, pois Ele é um Deus digno de receber a nossa total reverência. Desde a primeira Páscoa e saída do Egito, o povo de Israel tem caminhado no deserto por mais ou menos 3 meses. Esse é o final do terceiro mês agora que eles chegam, e diz que exatamente no primeiro dia, quer dizer, foi contado exatamente. Eles marcavam tempo e eles estavam prestando atenção que foram 3 meses, uma longa jornada com vários desafios no deserto. E eles agora estão no mesmo monte onde Yahvé, o Senhor, havia se revelado a Moisés por meio da sarça ardente. Foi lá que ele chamou Moisés para ser o libertador do povo de Israel. E uma promessa que Deus deu a Moisés é que ele iria libertar o povo e trazê-los de volta a este monte, o lugar onde o seu povo o adoraria. Chegou esse ponto. Eles chegaram, na verdade, estavam chegando no capítulo 18, mas o capítulo 19 realmente nos mostra eles se estabelecendo ali. E é interessante, porque nos últimos capítulos nós temos sido apresentados com uma série de provações que Deus tem dado, uma série de provas que Deus tem dado aos israelitas. E quase todas essas provas, Israel falhou. Quase todas. Tivemos a prova do Mar Vermelho, o exército egípcio atrás e o mar na frente. Uma prova para eles confiarem plenamente na soberania de Deus e no seu poder. Tivemos as águas amargas em Mara, no capítulo 15. Tivemos a falta de comida e Deus dando maná e as codornas em Êxodo capítulo 16. Depois nós tivemos novamente falta d'água em Refidim, em Êxodo capítulo 17.
Depois, no capítulo 17, na última parte, tivemos o ataque dos amalequitas. E hoje nós temos mais uma prova. E talvez não deu para perceber muito bem, porque só no capítulo 20, dos versículos 18 a 21, um resumo desse relato em que nós vamos ver que isso aqui é uma prova. O que Deus vai fazer aqui no capítulo 19 de Êxodo é uma prova. Infelizmente, Israel vai, de certo modo, falhar. Talvez vocês não conseguiram observar, mas vocês vão ver ao entrarmos nos detalhes de que forma eles falharam. Uma observação interessante é que Moisés tinha 80 anos de idade nessa altura, certo? E Deus chama ele para subir o monte. E é interessante que do capítulo 19 ao capítulo 24, ele vai subir e descer o monte 7 vezes, certo? Talvez você já leu esse relato e ficou confuso para você, mas peraí, ele não já subiu, ele desceu, ele subiu de novo, ele voltou com as tábuas, com os mandamentos, e depois voltou, depois desceu. É meio confuso mesmo. Você tem que prestar muita atenção nos detalhes para ver quando é que ele sobe, quando é que ele desce, quando Deus chama ele de novo. Mas imagina, 80 anos de idade, em um capítulo ele sobe e desce uma montanha 3 vezes. É impressionante. Um mini milagre, digamos, né? Deus dando a capacitação para ele subir e descer. O versículo 4 desse trecho nos dá uma resumida de tudo o que Deus havia feito. Vocês veem no versículo 3 que Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus e o Senhor lhe disse: você vai falar tudo isso para o povo de Israel. Mas a primeira coisa que vocês devem prestar atenção é tudo o que eu tenho feito até aqui. Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Essa linguagem de Deus carregando o seu povo como em asas de águia nos mostra o cuidado, a proteção e a provisão de Deus ao longo de 3 meses com muitos desafios. Deus se demonstrou fiel, Deus se demonstrou não apenas o Deus da redenção, mas o Deus de toda a jornada, como nós já temos visto. Então, nós vamos tentar hoje nos imergir um pouquinho nos detalhes da história, porque a partir do versículo 5, Deus vai falar certas exigências ou expectativas do seu povo. Ele vai descer sobre o fogo com poder e glória. Vai haver um momento em que vai ter limites demarcados ao redor da montanha, não sabemos se era uma cerca, mas de alguma forma um limite foi estabelecido e o povo não poderia avançar além daquele limite. Aqui, primeiro ponto no esboço é a expectativa de Deus para o seu povo. A expectativa de Deus para o seu povo. Nos versículos 5, na verdade 5 a 13, mas em específico os versículos 5 a 9, nós encontramos Deus falando certas coisas para o seu povo. Ele diz assim: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança. A ideia aqui é que Deus está prestes a lhes dar a lei. Deus está prestes a lhes dar exigências para eles cumprirem como membros do seu povo, como um povo escolhido por Deus, um povo por meio do qual Deus está estabelecendo uma aliança. E Deus vai dizer: vocês devem ouvir e obedecer. Vocês devem ouvir e colocar em prática tudo o que eu vou falar. Se vocês fizerem isso, e aqui que nós temos o porquê de ser chamado uma aliança condicional. Porque Deus vai dizer: se vocês fizerem isso, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, aí sim, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. O primeiro ponto aqui da expectativa de Deus para o seu povo é que eles fossem propriedade peculiar. Na verdade, essa palavra peculiar também poderia carregar a ideia de valioso, certo? É algo pertencente a Deus de grande valor.
Quando Deus está dizendo, vocês serão para mim um povo peculiar, é que dentre todos os povos da terra, eu escolhi vocês para ser meu, um tesouro. E vocês me pertencem, vocês não pertencem mais a vocês mesmos, vocês foram resgatados da escravidão do Egito para agora servirem ao Deus único, vivo e verdadeiro. Mas depois ele vai dizer que eu escolhi vocês também para ser um reino de sacerdotes. Não uma nação com apenas alguns sacerdotes, mas uma nação de sacerdotes. E os sacerdotes tinham uma dupla função. Eles tinham a função de representar o povo a Deus e representar Deus ao povo. Certo? Eles eram, num certo sentido, mediadores. Então, quando Deus escolhe o povo de Israel para ser um reino de sacerdotes, é porque ele deseja que o seu povo o represente em toda a terra. Que os israelitas fossem sacerdotes representando o povo para Deus e Deus para o povo. De certa forma, era para eles viverem como luz nas trevas, viverem como exemplo de vidas transformadas. Mas eles também, nesse sentido, deveriam ser um povo que abençoasse outros povos. Assim como nós vimos na aliança que Deus deu a Abraão, que Deus prometeu a Abraão que abençoaria os seus descendentes, mas também prometeu que por meio dos seus descendentes todos os povos da terra seriam abençoados. Então, nesse sentido, um reino de sacerdotes é um povo escolhido para si, mas um povo que deveria representar Deus para o mundo e representar o mundo diante de Deus. Dos versículos 10 a 13, nós encontramos eles como nação santa. Não apenas propriedade pertencente a Deus, não apenas um reino de sacerdotes, mas também uma nação santa. Segunda parte do versículo 6, e aí depois dos versículos 9 a 13, nós vamos encontrar Deus exigindo consagração. Deus exigindo que o seu povo seja consagrado para se aproximar dele. Deus pedindo que eles fossem separados, distintos das outras nações. Um povo consagrado a Deus e separado totalmente de tudo o que é mal. E Deus vai dar algumas ordens do que eles deveriam fazer. Eles deveriam lavar suas roupas, isso é um retrato de purificação. E depois eles deveriam ser consagrados ao Senhor. Essa palavra consagrar, no Novo Testamento, o mais próximo é a palavra santificar, né? De ser separado para. Então, era a ideia de que o povo, tendo se rebelado contra Deus, murmurado, reclamado constantemente, Deus está dizendo: eu agora quero que vocês se consagrem, eu agora quero que vocês se arrependam dos seus pecados, eu agora quero que vocês se purifiquem. Por quê? Para vocês se aproximarem de mim, é necessário que vocês sejam uma nação santa. A ideia também de nação santa era um povo separado da idolatria e de tudo o que as nações pagãs representavam. Era para ser um povo exclusivo de Deus. Interessante que no Novo Testamento nós temos um exemplo ou um convite feito a cristãos de como eles deveriam se consagrar e se purificar. Vejam comigo Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, versículos 8 a 10. Aqui nós temos um retrato que como nós devemos estar consagrados ao Senhor, e são questões extremamente práticas. Tiago 4, vou pegar do versículo 7 para pegar o contexto, o parágrafo inteiro. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se achegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua misericórdia, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. 4 coisas que nós vemos aqui.
Limpem suas mãos, pecadores. Essa é a ideia de purificação. O limpar das mãos era um retrato, ao longo de todas as escrituras, de purificação, símbolo de se arrepender do pecado e ter vida purificada. Tem vários salmos que dizem que aquele que quer estar na presença do Senhor, primeiro precisa ter mãos limpas, certo? Então, a questão de uma vida purificada. Mas aí, não apenas algo externo, mas algo interno. Não apenas a sua ação e sua vida, mas o seu coração. E isso nos mostra que Deus enxerga não somente o nosso exterior, mas Ele enxerga o nosso coração. Purifiquem o coração. Terceiro, reconheçam sua miséria, lamentem e chorem. Isso aí é pobreza de espírito que nós encontramos nas bem-aventuranças. A pessoa que é pobre em espírito é uma pessoa que reconhece o seu pecado, uma pessoa que chora, que lamenta, que realmente sente o peso do seu pecado. Eu não sei se você realmente reconhece o peso do seu pecado diante de Deus. Mas aqui no relato de Êxodo 19, certamente o povo entendeu que Deus era perfeito, santo e glorioso. E que eles, por causa do seu pecado, estavam separados de Deus. E o quarto princípio de Tiago é humilhem-se diante de Deus. Você vê que Deus quer que nós tenhamos vidas transformadas de dentro para fora, mas Ele quer que nós sejamos humildes, que diante de um Deus santo, um Deus todo-poderoso, glorioso, que nós nos humilhemos e reconheçamos quem nós somos e quem Ele é. Quer dizer, uma visão honesta de nós mesmos como seres humanos, que nós somos pessoas quebradas e pessoas carentes da graça e misericórdia de Deus. Quer dizer, para se aproximar de Deus, exige consagração, certo? Sim, Jesus Cristo abriu o caminho, nós temos livre acesso ao Pai, mas nós precisamos ter vidas consagradas, nós precisamos nos aproximar de Deus com mãos limpas, coração puro, reconhecendo o nosso pecado de forma humilde diante de Deus. 1 Pedro capítulo 1:16 é um convite, na verdade, um mandamento para aqueles que seguem a Deus. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. A ideia de que Deus exige que seu povo seja santo é justamente porque Ele é santo. É assim como Ele é santo e Ele nos chama para perto de si, quer dizer que nós devemos ser consagrados inteiramente a Ele, separados de tudo que é profano. Isso nos traz ao quarto ponto, que é um povo obediente. A expectativa de Deus é que o seu povo seja obediente. Uma exigência importantíssima na aliança. Mas algo interessante é que ele continua exigindo isso ainda nos dias de hoje. Jesus vai dizer que aquele que o ama é aquele que obedece os seus mandamentos. Quer dizer o quê? Obediência a Deus não é algo que ficou para trás com a velha aliança, certo? Obediência a Deus é exigência de todo aquele que faz parte de sua família. Povo obediente. Como é que nós enxergamos isso dentro do trecho? Bom, se você prestar atenção, tem alguns termos que vão ser usados, que vocês devem ouvir a minha palavra e guardar a minha aliança, no versículo 5. E depois o povo vai dizer, tudo o que o Senhor falou, faremos. Aí depois Moisés vai relatar isso ao povo e o Senhor vai dizer a Moisés, eis que virei a você numa nuvem escura, versículo 9, para que o povo ouça quando eu falar com você e para que também creiam sempre em você. Essa palavra ouça, com certeza vocês já ouviram antes, é a palavra shema, certo? Vai ser usado muitas vezes na nova ou na aliança aqui em Êxodo, depois em Deuteronômio. Chamar é uma palavra que significa muito mais do que meramente ouvir. Nós não temos uma palavra em português que carrega o peso que chamar carrega. É ouvir,
é dar atenção, é entender e colocar em prática, é obedecer, certo? Então, é ouvir e obedecer. Não é uma coisa ou outra, mas é ambas as coisas. O povo respondeu: tudo o que o Senhor falou, faremos. Você que conhece a história de Israel, eles foram fiéis à sua palavra? Sim ou não? Não, absolutamente não. Eles desobedeceram às ordens do Senhor incontáveis vezes. Se rebelaram, se idolatraram, correram atrás de deuses falsos. Eles não cumpriram a sua palavra. Mas Deus queria que o seu povo o ouvisse, entendesse e o obedecesse. Uma coisa que nós encontramos ou descobrimos é que o problema não era a lei, certo? O problema não era que a lei era má ou ruim. O problema é que nós, como os israelitas, somos pecadores. Esse é o problema. Deus dando a lei são ordens e exigências dadas por Deus, é perfeito. Mas o problema é que os israelitas eram pecadores. Isso nos leva ao próximo ponto, que é reverência e temor pela santidade do Senhor. Em alguns períodos da história da igreja, nós temos visto enfatizado a transcendência de Deus. Quer dizer, a distância de Deus entre ele e suas criaturas, devido à sua grandeza, devido à sua soberania e devido à sua santidade. A palavra transcender significa estar além. A transcendência de Deus tem a ver com a sua separação de tudo o que é criado, certo? Existe sim essa distância de um Deus exaltado sobre tudo e todos e tudo aquilo que é criado. Ele nas palavras de teólogos, ele é completamente outro. Ele não é como nós. Ele é um Deus puro, santo, perfeito, glorioso, soberano sobre tudo. Quando as pessoas veem a Deus como transcendente, elas se aproximam de Deus com uma certa maravilha e temor. É por isso que na Idade Média foram construídas tantas catedrais lindas, majestosas, era para comunicar essa transcendência de Deus, sua majestade, sua glória. Já em outros períodos da história, como até nos dias atuais, a igreja tem enfatizado outro lado da moeda, que é a imanência de Deus. A imanência de Deus se refere à sua proximidade ou à sua intimidade com a criação. A palavra imanência vem do latim, que significa permanecer dentro ou junto de, ou ao lado de. Falar então da imanência de Deus é falar de seu envolvimento pessoal e sua interação com a criação. Quando as pessoas pensam sobre a imanência de Deus, elas se aproximam de Deus esperançosos de experimentar intimidade com Ele. Certo? A verdade é que Deus não é nenhum nem outro, Ele é ambos. Ele é um Deus transcendente e um Deus imanente. Ele é exaltado acima de tudo e de todos. Ele é o único Deus, Ele não tem rivais. Ele é soberano. Ao mesmo tempo, ele está envolvido intimamente com tudo o que acontece na criação, com tudo o que acontece na história humana. Deus está envolvido. Ambas as coisas são verdadeiras. O problema acontece quando nós esquecemos um ou outro, enfatizamos um e negligenciamos o outro. Por exemplo, quando nós pensamos apenas que Deus é transcendente, isso pode nos levar a ter literalmente medo de Deus e ter dificuldade em nos aproximarmos dele, porque nós entendemos essa distância enorme. Mas se nós pensarmos apenas do lado da imanência de Deus, a gente vai pensar que Deus é simplesmente um amiguinho do nosso lado, né? Um amiguinho que a gente pode deitar no colo, abraçar, estar junto, viver a vida junto. E isso a gente perde de conceito a glória e a santidade de Deus. Certo? Deus é transcendente, mas ele também é imanente. E é algo que nós vemos aqui de uma forma clara na maneira como Deus se revela ao povo por meio da glória ali no monte,
mas também por meio de Deus chamar o povo para se aproximar dele. E daqui adiante, especialmente dos capítulos 25 a 40, quando Deus estabelece o tabernáculo como o local para ele habitar em meio ao povo, Deus demonstra a sua imanência. Mas o fato que Deus vai ter sumo sacerdote, e aqui nesse caso ele vai ter Moisés como o mediador, nos mostra também essa distância. Nos mostra que ele é um Deus santo, ele é um Deus separado do pecado. Versículo 14, vem aí comigo. Moisés desceu do monte para junto do povo e consagrou o povo e lavaram as suas roupas, certo? Novamente, o lavar das roupas, meus queridos, não é que o lavar das roupas tem a ver com pecado, mas é simbólico de que Deus exige pureza. Então, consagrou o povo. Como é que foi essa consagração? A gente não tem detalhes de como foi a consagração. Talvez um culto público por meio de adoração, talvez confissão, arrependimento, nós não sabemos, mas eles foram consagrados. E Moisés disse ao povo: estejam prontos no terceiro dia, que até lá ninguém tenha relações com a sua mulher. 3 dias, você vai ver que isso é algo significante ao longo de todas as escrituras, né? As coisas acontecerem em 3 dias. Até hoje a gente estava falando sobre a significância do 3, né? Jesus ressuscitou ao terceiro dia, 3 vezes Pedro negou a Jesus. Essa ideia de 3 é significante. E aqui, esperem até o terceiro dia, certo? Até então, que ninguém tenha relações com a sua mulher, mas ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos. A ideia desse período de abstinência sexual era para que o povo estivesse totalmente focado em Deus. Totalmente focado em si. Não que relações sexuais dentro do matrimônio seja errado. Não é o contexto, mas é que Deus estava chamando o povo para focar nele, para pensar nele, para se dedicar inteiramente a ele e em mais nada. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos, uma espessa nuvem cobriu o monte e houve-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. Imagine a cena. Não sei se você já viu um vulcão, certo? Talvez vídeos, mas imagine fogo, fumaça, trovão, relâmpagos ali ao seu lado, essa montanha que está logo ali, e você vê essa glória manifesta de Deus. E o povo reagiu como deveriam ter reagido, eles tremeram. Por quê? Reconheceram a transcendência de Deus, reconheceram que Deus é totalmente outro, que Ele é santo, que Ele é puro, que Ele é totalmente separado do seu povo. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus e se puseram ao pé da montanha. Diz que todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha e todo o monte tremia com violência. Meus queridos, a gente ouve muito nos dias atuais de pessoas querendo fogo, né? Meus queridos, quase sempre que a gente vê fogo nas escrituras é algo perigoso, certo? Não é algo, eu não quero fogo na minha igreja. Não, fogo é simbólico da santidade, do juízo de Deus. É perigo, certo? Você se queima com fogo. Mas nós devemos reconhecer que o nosso Deus é um Deus exaltado, Ele é o Deus que controla os elementos da natureza, Ele é um Deus que controla os trovões, é um Deus que controla o relâmpago, o fogo, a fumaça. Toda aquela cena simbolizava que Deus é um Deus totalmente diferente de nós. É um Deus transcendente. Aqui eu tenho uma advertência para nós como povo de Deus. Não sejamos presunçosos ou descuidadosos com nossa adoração e louvor. Por quê? Estar na presença de um Deus santo e transcendente é perigoso. Entenderam? Louvar a Deus com coração hipócrita é grande perigo. Você corre grande risco. O povo entendeu isso.
Ouçam as palavras de Hebreus 12, 28 a 29. Sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Isso logo ligado com um relato desse ocorrido no Monte Sinai. O escritor de Hebreus vai refletir em tudo o que aconteceu ali. Ele vai dar essa advertência. Sirvam a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque Ele é um Deus, um fogo consumidor. Meu querido, se você não sabe a destruição que o fogo consegue fazer, basta jogar um fósforo num campo cheio de palha, né? Me lembro alguns anos atrás que nós morávamos no interior de São Paulo e nós morávamos num sítio, um pouquinho afastado da cidade, e de vez em quando a nossa igreja tinha evento lá, um churrasco, algum evento. Já teve vez que teve mais de 100 pessoas lá em casa. Mas nós estávamos viajando nos Estados Unidos numa determinada época e nós demos permissão para o outro pastor levar um grupo lá para fazer um evento especial. Eles estavam celebrando, não me lembro exatamente o que era, mas eles estavam soltando fogos, certo? Mas era uma época de seca, totalmente seca. Eles começaram a soltar fogos e um dos fogos foi cair num sítio vizinho cheio de coisas secas. E o fogo foi grande. O incêndio espalhou, destruiu campos enormes assim. Eles nos disseram que as pessoas estavam correndo, tentando apagar o fogo com água, com toalhas, com tudo que eles podiam fazer, mas não tinha como. Por quê? O fogo é muito poderoso, ele consome rapidamente. A gente vê, até nos dias atuais, grandes incêndios no Canadá, na Califórnia, lugares onde florestas inteiras são completamente destruídas em questão de minutos. O fogo é perigoso, ele é destruidor. E nós jamais devemos nos esquecer que o Deus a quem servimos, o Deus a quem louvamos, é um Deus totalmente diferente de nós. Um Deus totalmente santo. E ele exige de nós corações e vidas consagradas. Terceiro princípio é a necessidade de um mediador. A necessidade de um mediador. Dizia: o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte, e o Senhor chamou Moisés para o alto do monte, e Moisés foi até lá. Novamente ele sobe. E o Senhor disse a Moisés: desça e avise ao povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, para evitar que muitos deles sejam mortos. Também os sacerdotes que se aproximam do Senhor devem se consagrar, para que o Senhor não se volte contra eles. Então Moisés disse ao Senhor: o povo não poderá subir o monte, porque tu nos advertiste, dizendo: marque limites ao redor do monte e consagre-o. Eu acho muito curioso esse relato, porque nos parece uma certa contradição, se vocês prestarem atenção aos detalhes da história. Por quê? Quando Deus fala para Moisés dizer as palavras para o povo, ele diz para que o povo espere até o terceiro dia. Por quê? Porque no terceiro dia, depois de soar a trombeta, o povo era para fazer o quê? Subir a montanha. É o que diz o trecho. Quando soar, vejam aí o versículo 13. Quando soar longamente a trombeta, então subirão o monte. Deus não disse você, Moisés, mas ele disse o povo, certo? Os primeiros dias era tempo de consagração, era tempo de entender quem era esse Deus, mas no terceiro dia, nos parece que esses limites foram levantados. Vejam o capítulo 20 comigo. Capítulo 20, logo após Deus ter dado os 10 mandamentos, os versículos 18 a 21, é meio que um flashback. Eles estão olhando de volta ao que aconteceu no capítulo 19. Vejamos. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Certo? Deus havia dito que depois do terceiro dia poderiam se aproximar. Disseram a Moisés: fale-nos você,
e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. O povo estava de longe em pé, Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Quando eu li isso, eu ouvi alguns comentários a respeito, me chamou a atenção algo que eu não tinha visto por tantos anos lendo esse trecho. Deus falou que era para estabelecer limites, mas que no terceiro dia era para o povo se aproximar. Certo? O povo era para entender essa transcendência, mas Deus depois vai dizer: se aproximem de mim. Mas o povo teve medo, não se aproximou, e até disse a Moisés: vá você, porque se nós formos, nós certamente morreremos. Porque eles reconheceram que eram pecadores, reconheceram que eram impuros, reconheceram que a distância era grande demais entre eles e Deus. Então, num certo sentido, eles falharam, mas foi um retrato perfeito que Deus queria que o povo entendesse que eles precisavam de um mediador. Eles precisavam de alguém que poderia ir até Deus. Vejam comigo Deuteronômio capítulo 5. Deuteronômio capítulo 5. Nós encontramos aqui dos versículos 2 a 5 um relato do capítulo 19 de Êxodo, certo? Moisés vai relembrar o povo do que tinha acontecido. Deuteronômio 5, de 2 a 5, diz assim: o Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe, outro nome para Sinai, né? Não foi com nossos pais que o Senhor fez esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face o Senhor falou conosco no monte, do meio do fogo. Naquela ocasião, eu me coloquei entre o Senhor e vocês. Ele foi o mediador. Para lhes anunciar a palavra do Senhor. Por quê? Porque vocês ficaram com medo do fogo e não subiram o monte. Eita. Era para eles subir o monte. Não subiram o monte porque tiveram medo. Eles falharam, num certo sentido, essa prova, mas ao falhar essa prova foi uma demonstração para o povo da importância de ter um mediador, porque a distância é grande. Apesar de Deus querer se relacionar conosco, a distância é grande devido ao pecado humano. Nós precisamos de um mediador. Eles clamaram a Moisés que se tornasse esse mediador. E Moisés, apesar de ser imperfeito e pecador, foi usado por Deus naquele instante para ser o mediador entre o povo e Deus. Mais tarde, quando Deus estabelece o tabernáculo e as leis de sacrifício, é o sumo sacerdote que vai assumir esse papel de mediador entre o povo e Deus. O povo temia a Deus, e isso é certo, isso é bom. Mas eles ainda não confiavam plenamente em Deus. É certo temer a Deus, mas no temor do Senhor também devemos confiar. No meio do relâmpago, do trovão, do fogo e da fumaça, o povo teve medo e se afastou. E Deus queria que eles continuassem a aprender a importância de confiar plenamente nele. Isso nos traz ao quarto e último princípio, que é a nova aliança. Ainda não mergulhamos nos detalhes da antiga aliança, mas começa aqui no capítulo 19, vai adiante, o capítulo 20, nós vemos o recebimento dos 10 mandamentos e depois muitas outras leis, eventualmente Levítico com as leis cerimoniais, as leis de purificação. Mas tudo isso serve apenas como uma sombra de uma aliança futura que vai trabalhar todos os problemas que os israelitas tinham. O problema do coração, o problema do pecado, o problema de precisar de um mediador, um problema de não poder se aproximar de um Deus transcendente, apesar de Deus ser imanente. A nova aliança nós encontramos em diversos trechos, mas eu destaco aqui principalmente Jeremias 31 a 34, e o capítulo inteiro 36 de Ezequiel. Quero que vocês observem
algumas coisas. Em Cristo, Deus nos torna sua propriedade particular. Vejamos Jeremias 31 a 34. Jeremias 31, de 31 a 34, diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o deles e eles serão o meu povo. Certo? Essa ideia de povo pertencente a Deus. Meus queridos, em Cristo, Deus nos torna esse povo pertencente a si. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. Nós fomos comprados por alto preço. Vejam comigo também 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. Porque Pedro vai usar essas ideias que nós vemos em Êxodo 19 e ele vai fazer uma nova aplicação para nós dentro da nova aliança. 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Meus queridos, essa ideia de povo de propriedade exclusiva de Deus é porque Deus nos redimiu. Ele nos comprou. Assim como ele fez com o povo de Israel, ele os tirou da escravidão para eles serem um povo exclusivo seu. Deus nos resgatou da escravidão do pecado, nos comprou com o preço do sangue do seu Filho, com o sacrifício de Jesus Cristo, ele nos comprou. Então, quando nós nos rendemos a Jesus Cristo, nós não pertencemos mais a nós mesmos. Nós pertencemos a Ele, que morreu por nós e deu sua vida por nós. Sacerdócio real. Assim como o povo de Israel era para ser uma nação de sacerdotes, o fato deles terem falhado ali no Monte Sinai, eles não se aproximaram de Deus, em vez de ser uma nação de sacerdotes, eles passaram a ser uma nação com sacerdotes. Entenderam a distinção? Mas agora há um sacerdócio diferente que é nosso. Vocês são geração eleita, sacerdócio real. O que é que isso significa? Significa que nós hoje temos livre acesso a Deus. Nós não precisamos de outro mediador. O livro de Hebreus vai destacar que Jesus Cristo é esse sumo sacerdote. É ele que adentrou o Santo dos Santos com o seu próprio sangue para pagar o preço do nosso pecado. Ele abriu o caminho. E porque ele é o nosso sumo sacerdote, nós agora somos todos sacerdotes. Nós não precisamos de um padre ou de um sacerdote por meio do qual precisamos oferecer orações ou confessar pecados ou adorar a Deus. Nós podemos fazer isso agora porque Jesus Cristo abriu esse caminho. Você e eu, nós somos sacerdotes. Por quê? Porque nós podemos ir até Deus. Mas há um outro sentido em que nós somos sacerdotes porque nós também representamos Deus ao mundo. O pastor e teólogo Tony Merida, ele diz assim: devemos levar o mundo a Deus em oração e levar Deus ao mundo por meio do nosso testemunho. Nesse sentido, nós também somos sacerdotes. Também em 1 Pedro 2, 9 a 10 diz: além de ser geração eleita, sacerdócio real, vocês são nação santa. Quer dizer, mesma ideia que Deus estava dando a Israel. Vocês são um povo separado, certo? Os puritanos, eles tinham essa noção de se separar totalmente do mundo, no sentido que eles perderam contato com o mundo. Mas nós estamos separados do pecado, mas vivemos no mundo para sermos testemunhas de Deus ao mundo, certo? Então, sim, nós somos separados, povo exclusivo de Deus, separados do pecado, mas nós também vivemos no mundo como representantes, como um povo que vai levar pessoas a conhecer ao Deus vivo e verdadeiro. E o quarto princípio, assim como na aliança mosaica,
em Cristo, Deus nos torna um povo obediente. Agora eu quero olhar em Ezequiel 36, que é outro trecho que eu mencionei que fala sobre a nova aliança. Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27. Meu querido, você não é obediente a Deus porque você é uma pessoa boa, sabia? Você não é uma pessoa obediente a Deus porque você é realmente uma pessoa dedicada. Não. A Bíblia nos mostra que o nosso pecado nos separa de Deus, mas Deus é quem nos transforma de dentro para fora. E é Ele que nos capacita até para obedecê-lo. Ezequiel 36, versículos 26 a 27. O vento está levando aqui. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e o quê? Farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Meus queridos, o povo de Israel falhou porque eles estavam vivendo na sua própria força. Eles estavam tentando viver a vida para agradar a Deus na sua própria força. Isso é impossível. Nós precisamos da graça de Deus. Então, quando Deus dá a sua lei, nós também precisamos da sua graça, da sua capacitação para podermos obedecer. E é Deus que faz essa obra por meio de Cristo, ao nos dar um novo coração e ao colocar dentro de nós um novo espírito. Quer dizer o quê? O recebimento do Espírito Santo, que agora nos santifica, nos consagra, é aquele que nos capacita para vivermos em obediência. Novamente, o problema dos israelitas é o nosso problema também. Corações pecaminosos, corações duros, corações mortos, e é apenas Deus quem tem a capacidade de nos transformar de dentro para fora, de amolecer coração de pedra, de colocar o seu espírito dentro de nós. O pastor Brady Glazer, ele disse o seguinte: o que nós não podíamos fazer devido ao nosso pecado, Deus torna possível por sua graça. Certo? O que você não podia fazer por causa do seu pecado, Deus torna possível por causa da sua graça. E Jesus vai dizer em João capítulo 14 que a nossa obediência é uma demonstração do nosso amor por Ele. Não é porque nós podemos cumprir a lei, porque nós podemos obedecer os mandamentos de Deus por nós mesmos. Não, mas porque Ele nos amou, se entregou por nós, nos deu o novo Espírito. Agora, porque nós amamos a Ele, é uma resposta natural. A nossa obediência flui através de nós por causa da obra que Ele faz em nossas vidas. Não é o contrário, não é você pensar que você vai alcançar a Deus fazendo a sua boa obra. Deus nos mostra que é apenas por sua graça, é apenas por meio da sua ação. Então, em conclusão, saiba que agora nós temos um mediador perfeito, certo? Moisés era imperfeito, assim como Arão depois como sumo sacerdote, e todos os outros sacerdotes, eles eram imperfeitos. Nós temos um sacerdote, um mediador completamente perfeito. E a maravilha é que ele é permanente. A gente não precisa oferecer sacrifícios anualmente, a gente não precisa de um tabernáculo, certo? A gente muitas vezes chama o prédio da igreja do templo, mas na verdade não é não, meu querido. Nós somos o templo, nós como povo somos templo, certo? Isso aqui, esse prédio é simplesmente um ponto de encontro. A igreja é o templo de Deus porque Ele habita em nosso meio por meio do seu Espírito. Eu quero terminar, em conclusão, lendo Hebreus 12, um trecho um pouquinho mais amplo que vai refletir em Êxodo 19 e vai voltar para os versículos que eu já falei como advertência quanto ao nosso louvor e à nossa adoração. Hebreus capítulo 12, versículos 18 a 29. Escutem as palavras e vejam se vocês conseguem relembrar o que nós acabamos de ler em Êxodo. Ele diz assim: ora, vocês não chegaram ao fogo papável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta e ao som de palavras tais que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Eles não aguentavam. Até um animal se tocar o monte será apedrejado.
Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sinai e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança. Tenham cuidado e não se recusam a ouvir aquele que fala. Pois se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo, a voz daquele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo: mais uma vez eu farei terra, ou tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Muito interessante a aplicação de Êxodo 19 aqui, né? Porque Deus sim deve ser reverenciado, mas ao mesmo tempo nós podemos nos aproximar dele, porque ele é o mediador. Deus é transcendente e ele é imanente. E ele se fez presente em nosso mundo por meio do seu Filho Jesus Cristo. E daí, que diferença isso faz para a sua vida e para a minha? Primeiro, porque Jesus se aproximou de nós em nossa sujeira, nós podemos nos aproximar de Deus em santidade. Porque Cristo veio a nós em nossa sujeira, nós hoje podemos nos aproximar de Deus em santidade. Por quê? Porque Ele cumpriu a lei, Ele pagou o preço do nosso pecado e nos perdoou completamente. Nós somos declarados justos de acordo com Romanos capítulo 5. Quer dizer o quê? Diante de Deus, Ele vê a justiça do seu Filho Jesus Cristo colocado em nosso favor. A palavra na teologia é imputado, quer dizer, a justiça não é nossa, mas é de Cristo. Ele nos vê como santos. Segundo, em Cristo nós somos purificados de dentro para fora. Não é só leis cerimoniais ou leis externas, mas é algo do coração, certo? Ele nos dá um novo coração e coloca o seu espírito dentro de nós. Terceiro, nós devemos nos aproximar de Deus com reverência e temor. Meus queridos, não é só no momento de culto de adoração que isso deve ser realidade, mas também, certo? Ao nos aproximarmos de Deus, entendemos que Ele está presente, que temos livre acesso? Absolutamente sim. Mas, meus queridos, não pense que você pode se aproximar de Deus vivendo uma vida profana. Não pense que você pode se aproximar de Deus continuando a viver a mesma vida que você tinha antes de Cristo. É impossível isso. Por quê? Porque nós somos novas criaturas, as coisas velhas se passaram. Eis que se fizeram coisas novas, ou tudo se fez novo. E ao nos aproximarmos de Deus agora, é com temor e reverência, porque reconhecemos a sua santidade, a sua transcendência, e assim como aquele fogo desceu, mas ao mesmo tempo nos aproximamos de Deus, porque o fogo consumidor, a ira de Deus caiu sobre Cristo. Pense sobre isso, que em Cristo agora nós podemos nos aproximar de Deus, porque aquilo que era perigoso caiu sobre Cristo, que deveria ter caído sobre nós. E o último princípio, Deus exige de nós obediência como evidência do nosso amor por Ele. Um trecho que ao primeiro olhar talvez não pareça ser um trecho tão prático, mas é extremamente relevante às nossas vidas, quando nós paramos para avaliar que o mesmo Deus fiel à sua aliança com o povo é o mesmo Deus que ainda hoje continua a conceder graça e misericórdia. E Ele nos chama para ser um povo exclusivo, para ser uma nação, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo obediente em resposta ao seu amor por nós. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por tua palavra e como ela nos mostra
a tua grandeza, a tua soberania, a tua santidade. Ó Deus, nós não queremos negligenciar isso ou ser omissos ao pensar que o Senhor apenas é um Deus imanente, um Deus íntimo. Ó Deus, que isso possa ser equilibrado em nossos corações e nossas mentes, entendendo que é o Senhor que até permite o batimento cardíaco e o sopro dos nossos pulmões. Isso é apenas por tua graça. Num piscar dos olhos, o Senhor pode tirar as nossas vidas. O Senhor pode fazer cair fogo do céu. O Senhor é um Deus fogo consumidor, mas ao mesmo tempo o Senhor é um Deus tão gracioso, tão misericordioso, que veio até nós na pessoa do teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Pai, que por meio dele nós temos livre acesso ao teu trono. Obrigado que por meio dele nós temos o privilégio de termos corações transformados, de termos vida nova, vida verdadeira. Agora, Pai, nos capacite para que vivamos em obediência ao teu chamado, para que vivamos como sacerdotes num mundo, ó Deus, carente de ti, que sejamos testemunhos, ó Deus, da tua graça, da tua grandeza, para que o mundo conheça por meio das nossas palavras e das nossas vidas que o Senhor é o Deus da redenção. Ó Deus, capacita-nos para te servir fielmente. E tudo isso nós pedimos para a tua honra e a tua glória. Amém.